Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e aqui é a disciplina de antropologia. O homem, ele é uma tricotomia ou ele é uma dicotomia? Aqueles estudantes que eles seguem muito mais assim uma fórmula judaica de Antigo Testamento, eles vão pensar o homem de uma maneira dicotômica. Apenas o seguinte: o homem, ele é matéria e ele é espírito. Isso é dicotomia. O homem material e o homem espiritual. E quando a Bíblia fala de espírito, está falando da mesma realidade espiritual, só que com nomes diferentes. Às vezes a Bíblia chama de alma e às vezes a Bíblia chama de espírito. São termos que se conversam, se intercalam, se alternam. Só isto, sem muita confusão. O homem é material, corpo, e o homem ele é imaterial, alma barra espírito. E que os atributos da alma e os atributos do espírito se confundem. Depende do autor que tratou do texto. Depende do autor que tratou do tema. Depende do apóstolo que falou ou do profeta que falou. Esses são os dicotômicos que fazem uma leitura mais aproximada do Antigo Testamento, porque de fato, no Antigo Testamento, o homem é só corpo e alma. Soprou Deus nas narinas do homem e ele foi feito alma vivente. Ponto. Acabou. Nefesh. Alma. Mas aí vem os tricotômicos. E os tricotômicos são aqueles teólogos que eles fazem uma leitura mais aproximada do conceito grego, o grego do Novo Testamento. Porque em o Novo Testamento, que foi todo escrito em grego, os gregos eles eram muito meticulosos, eles queriam uma palavra exata para cada realidade, para cada conceito. E quando os gregos queriam se relacionar ao homem na sua relação com o cosmos, com o mundo, consigo mesmo, os gregos usavam o termo psique ou psique. E quando os homens queriam falar quando os gregos queriam falar do homem na sua relação com a mente, com o nous, ou com as divindades, com os deuses, com o mundo luminoso, eles usavam o termo pneuma, que é espírito. Isso aí é a cultura grega. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, os apóstolos eles vão fazer distinção entre alma e espírito. Não vou dizer para você que a distinção está muito clara nos escritos apostólicos. Mas nós que estudamos a teologia, nós identificamos tanto a cultura grega quanto a cultura do Novo Testamento. O autor aos Hebreus fala da divisão do espírito e da alma. A palavra de Deus é viva e eficaz, apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Ela entra na conjuntura das juntas e medulas e faz divisão de alma e espírito. O autor aos Hebreus fala isso. O apóstolo Paulo fala que todo espírito, alma e corpo devem ser plenamente conservados. Portanto, tem distinção entre espírito e almas. A dificuldade. A dificuldade é que quando você vai para o Apocalipse, foram vistas as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus. Cadê o espírito deles? Só foi feita a alma, não está ali. Aí são as dificuldades e por isso que os dicotômicos vão pegar no seu calcanhar de Aquiles. Se você vai despreparado para o debate, ruim para você. Por isso que é bom você respeitar os limites dos estudos, até onde dá para ir e a partir de onde não dá para ir mais. O que a gente depreende? Eu falei para você que a gente vai utilizar o método dedutivo e o método indutivo. O que a gente desprende de todas as passagens que falam sobre o homem tricotômico? Que onde está a alma, ali está o espírito. Ponto. É isto. Alma e espírito se conjugam numa só realidade. E qual que é a distinção entre um e outro? É uma distinção existencial. Existencial, mas não ontológica. Puxa vida, que linguagem é essa? Caneta na mão. Para vasculhar nos livros.
A distinção ela é existencial e ela não é ontológica. Qual que é a diferença? Ontológica é o ser em si. O que significa? Onde está a alma, ali está o espírito. Não tem como dissociar alma de espírito. Não tem. Por isso que, vez por outra, a Bíblia usa a expressão alma e outras espírito. Pronto. Cristo diz: minha alma está angustiada até a morte. E cadê o espírito de Cristo? Está na alma. Portanto, alma e espírito estão conjugados numa só realidade ontológica. É uma realidade ontológica do ser, o ser espiritual, o ser imaterial. Mas aí você falou que tem diferença entre distinção existencial. Por quê existencial? Existencial é a função de cada um. E agora nós vamos para a função ponto por ponto aqui. Nós somos criados corpo, alma e espírito. Portanto, nós do Instituto Supera, nós mostramos a fórmula tricotômica para você. E nós vamos por essa linha. O que não impede você de fazer a investigação da dicotomia. O corpo. O corpo é essa parte material que nos liga com o mundo material. Pronto. Você tem olhos, você tem boca, você tem nariz, você tem mãos. Você tem um corpo anatômico que coloca os seus pés no chão e a cabeça na parte superior. Membros para o lado direito e membros para o lado esquerdo. Teu soma, o teu corpo com os órgãos internos e os membros externos. O teu corpo para te dar mobilidade, movimentação, articulação e para determinar o tempo de vida biológico. A máquina tem que estar funcionando bem. Teu corpo te liga com o mundo. Você tem que dormir, você tem que se exercitar, tem que trabalhar, tem que descansar, tem que ter os seus momentos de lazer, cuidar da sua saúde corporal. Ótimo! Mas você também tem uma alma. E a alma? Bom, a alma é esta parte imaterial que está associada do teu corpo, enquanto o teu corpo biológico está funcionando, a alma está pregada no corpo. Não tem como o braço estar num lugar e a alma estar em outra. Isso não existe. Aonde estiver ali o seu corpo, ali está a sua alma. Ponto. E a sua alma é esta realidade imaterial, invisível, que liga você com você mesmo. É através da sua alma que você toma consciência de você, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas vontades, das suas frustrações. É a parte racional do homem. É o racional, é o consciencial, é o lógico, é o matemático, mas também é o sentimental, é o emocional. É a capacidade que você tem de expandir todas as propriedades do seu corpo. Veja só, você com a sua alma, você cria o extensor dos braços, o extensor das pernas, o extensor dos olhos. Por que eu uso óculos? Uso óculos porque uma mente brilhante, uma alma brilhante lá atrás, percebeu que com o passar dos anos a nossa visão vai se enfraquecendo e para que eu possa retomar a minha visão quando eu tinha 30 anos de idade, 25 anos de idade, aí eu uso uma máquina. Isso aqui é a extensão dos meus olhos, uma retomada. Isso é extraordinário, isso é esplêndido. A alma é o homem interior que nos dá consciência da vida, consciência da duração da vida, da extensão da vida, da importância da vida. É com a alma que a gente faz todo o desenvolvimento científico, todo o desenvolvimento tecnológico. Aí vem o espírito. O que é o espírito? Pronto. O espírito ele é o transcendente, meu irmão. Irmã, o espírito ele é transcendente. O espírito, a propriedade do espírito, a existencialidade do espírito é para nos dar ligação direta com o mundo de Deus. É o espírito que tem o senso da religião, o senso da eternidade, o senso da transcendência.
É por causa de cada um de nós termos o espírito que nós temos o temor da morte, o medo da morte, o pavor da morte. Por quê? Porque o espírito não quer morrer. O espírito ele foi colocado em nós, juntamente com a alma, criado juntamente com a alma, para nos dar o senso da liberdade, o gosto pela liberdade e o gosto pela vida. É para viver e viver muito, viver e viver para sempre, viver eternamente e viver melhor. Como que nós vamos fazer? Nós tomamos consciência pela alma de que o corpo humano biológico tem prazo de validade. A máquina para de funcionar. Quando a máquina parar de funcionar, entrar em colapso, entrar em decadência, em falência múltipla dos seus órgãos, quando a oxigenação do sangue não levar mais oxigênio para o cérebro, quando o coração, essa máquina esplêndida, parar de bombear os seus mais de 13 milhões de litros de sangue, o que vai acontecer com a alma? Porque o corpo ele é chamado de casa terrestre. O corpo é chamado de tabernáculo. O corpo é chamado de santuário, morada da alma. O corpo chegava a ser depreciado pelos gregos, justamente por causa disso. Os gregos falavam: o corpo morre. E com o corpo morre a vida. Não, não morre a vida. Morre a vida. Não, não morre a vida. O que é o corpo, ó grego? Aí eles diziam: é a prisão da alma. E por quê? Porque os gregos entendiam que a alma ela era pré-existente ao corpo. A alma vinha habitar no corpo por força, a pulso. Não é esse o conceito bíblico. Vamos lá. Na Bíblia, Deus soprou a alma no homem. Deus soprou nas narinas do homem e o homem foi feito alma vivente. Portanto, pelo Antigo Testamento, o corpo ele tem que ser valorizado. Ele é a casa que Deus preparou para a morada da alma. A alma mora no corpo. E você tem que cuidar da sua casa. Cuida bem dela. Cuida ao máximo para que você possa viver o máximo possível. O corpo não é prisão para a alma. A alma está habitando o corpo. Só que um dia a máquina vai parar. Um dia o coração não vai funcionar. Os 13 mil barris de sangue não vão existir mais. Aonde que você tirou isso aí? Vá aqui para o nosso livro texto. Ele fala de 13 milhões de barris que são bombardeados pelo coração. Aí você faz uma anotação aí, nas suas conferências. Bom, o corpo parou. E a alma? Agora. Aí vem o espírito. O espírito dizendo: bom, o corpo vai morrer. Mas eu não quero morrer. Eu não quero. Eu quero viver. Eu quero seguir o meu caminho. Como que eu faço? Aí vem o senso religioso. E é um senso de urgência. É pelo espírito humano que nós criamos a religião. Porque a religião é essa criação transcendental da cultura humana. Nós vamos acessar Deus. Nós vamos buscar a Deus. Nós vamos ter comunhão com Deus. Nós vamos procurar saber como que a gente escapa da morte. Já que o pecado veio no mundo e o pecado nos privou do caminho da árvore da vida. Nós não nos alimentamos mais do fruto da imortalidade. Temos agora que enfrentar a morte, que é o assunto que nós vamos falar aqui um pouquinho mais no próximo vídeo. O que vem a ser a morte? Fato é, o espírito humano, ele coloca em nós um senso de urgência para que a gente venha buscar a Deus. Porque foi Deus que nos criou. E Deus nos criou para Ele. Aí você vai encontrar um autor lá, que é o autor de Eclesiastes, escrevendo que o pó volta ao pó como era. E o espírito volta a Deus que o deu. O autor de Eclesiastes ele tem a certeza de que o espírito volta a Deus que o deu, mas ele tem uma incerteza. A incerteza é: quem nos garante que o fôlego do homem sobe para Deus e só o do animal desce para a terra? Essa incerteza que é colocada ali no livro de Eclesiastes
É porque nós, como seres humanos, possuímos moralidade ou senso moral. E o senso moral nos leva a buscar uma vida justa, uma vida regrada, uma vida normatizada. Por quê? Porque nós acreditamos na recompensa dos bons e no castigo dos maus. Pela consciência, a gente vai medindo. Aí a gente diz o seguinte: esse cara aqui praticou o mal a vida toda. E quando ele morrer, o espírito dele sobe a Deus que o deu? Que garantia tem que esse cara mal aqui vai conseguir a redenção com a morte? O espírito volta a Deus que o deu. Aí o nosso senso moral fala: não, peraí. Nós não temos essa garantia toda de que o fôlego dos animais e o fôlego dos homens vão para lugares diferentes. E junto com a religião, junto com a percepção espiritual, quer dizer, o pneuma, a transcendência, a gente foi lá e fez os nossos códigos legais e a gente prescreveu e disse o seguinte: para ir para os Deus, o espírito humano diz: boas obras, meu irmão. Prática da justiça. Tem que ser um iluminado. Tem que ser um homem bom, um bom pai de família, uma boa esposa, um bom filho, um bom chefe, um bom empregado. Você tem que fazer desse mundo aqui um lugar bom. A sua peregrinação aqui é para que você deixe essa vida suportável, não só para você, mas para a sua progenie, para a turma que vai ser gerada por você. O espírito humano, ele cria a ética religiosa. E a ética religiosa nos leva a dar satisfações a Deus pelos nossos pecados. E dependendo da religião, a satisfação é com algum sacrifício de animal, de alguma vítima, de algum ritual. Em nosso caso, a satisfação que a gente dá a Deus, de acordo com a Bíblia, é um coração contrito, arrependido, incomodado em ser pecador e praticar o pecado. O que você está achando dos nossos estudos teológicos? Qual é a sua opinião sobre os conteúdos teológicos que é oferecido para você pelo Instituto Supera e pelo professor Rogério de Souza? O espírito humano, ele é que nos dá consciência da eternidade. Uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. A morte ela virá. E quando ela virá, quando ela vier ou quando ela vem, ela arranca a alma do corpo. Ela tira o morador da casa. Ela deplora a casa, destrói totalmente para você não ter oportunidade de voltar. O pó volta ao pó como era. E a alma? O que faz agora com essa alma? Essa alma ela vai ser julgada por Deus. Esta alma vai ser decidido se ela vai para Deus ou se ela vai ficar sem Deus. Aí nós precisamos do Novo Testamento. Se a gente ficar só com o Antigo Testamento, a doutrina vai ficar incompleta. Mas a gente vai deixar este assunto para a escatologia. Você está no curso básico em teologia. E no curso básico tem eclesiologia, armatiologia, soterologia e escatologia. E na escatologia, o destino eterno dos homens. Agora, o espírito humano, a princípio, ele vai fazer aqui os alertas, os alardes. Deus existe. A morte não é a cessação da vida. A alma continua o seu percurso. Os gregos falavam que a alma ia para o Hades. Os judeus, eles dizem que a alma vai para o Sheol. Os latinos dizem que a alma vai ou para o paraíso ou vai para o inferno. E agora? Bom, existe vida após a morte. A alma continua sua peregrinação. E a função do espírito humano é fazer o refinamento do comportamento humano, conscientizando a alma para que a alma absorva as melhores regras, os melhores comportamentos, para que no dia que se encontrar com Deus, a alma esteja leve. Os egípcios, eles tinham inclusive assim nos mitos, né, quando eles escrevem o livro dos mortos,
os egípcios falam que a alma vai passar por mais de 42 julgamentos. E que no julgamento final, a alma ela tem que estar equilibrada com uma pena. De um lado é colocada a pena de um pavão e do outro lado a alma. E a balança tem que se equilibrar. Você tem que ter comportamentos de justiça que não te deixem com um fardo pesado de pecados para que você seja condenado. E não adianta tentar ser mais justo do que os justos. Existe um padrão de justiça. E esse padrão de justiça é buscado pela ética. Aliás, a ética é uma das criações do ser humano. É através da ética que a gente faz o delineamento do bem e do bom, do mal e do ruim, do certo e do errado, daquilo que merece louvor e aquilo que tem que ser reprovado. A ética é esse senso que nós criamos aqui de um mundo que não é só estético, não é só exterior, é um mundo ético, aonde a norma, o normal, o normativo tem que alcançar a todos. Quanta criação a alma humana já não fez? Quanta criação o espírito humano já não fez? Quanta criação é possível para o melhoramento do corpo? Em contrapartida, existe a falsa religião. Em contrapartida, existe o antiético. Em contrapartida, tem o amoral. Sabe que nós estamos vivendo na era do transhumanismo. E é um capítulo próprio para eu falar sobre isso aqui. O transhumanismo é a inconformidade que nós temos com as limitações do corpo, dos olhos, do ouvido, do braço, do coração. E o transhumanismo está explorando o mundo científico para nos proporcionar órgãos biônicos, órgãos que são máquinas, chips, transistores, eletrodos que vão ser acoplados com o corpo humano. E a ideia é justamente se clonar a consciência humana para que a gente possa alcançar a vida eterna neste mundo. A proposta do transhumanismo é que um dia a gente chegue a ter não somente aqui aulas gravadas para que qualquer pessoa possa assistir em qualquer lugar e fique em memória aquele que partiu. Não. A ideia é que a consciência ela transcenda a morte e que através de uma máquina, de um computador, seja possível uma comunicação entre o mundo dos que partiram e o mundo dos que estão aqui. A gente sabe que nas religiões existe o fenômeno mediúnico. E esse fenômeno mediúnico é justamente essa comunicação dos mortos com os vivos. O transhumanismo quer fazer isso. O transhumanismo ele chega a acreditar na vida pós-morte. Só que ao invés de a alma seguir o seu caminho e ir para o mundo dos mortos, a alma tem que ficar do lado de cá, romper a barreira do físico, do orgânico e do químico através da tecnologia e da ciência. Que o homem está evoluindo, sabemos, bastante. Se vão chegar a cumprir esse intento, é um pouco duvidoso, mas que o transhumanismo está acontecendo, está. Falando nisso, nós vamos já nos encaminhar para a quarta e última aula da matéria de antropologia, e aí nós vamos falar sobre o homem natural, o homem carnal, o homem espiritual, o homem social e as doenças do século XXI, o homem deprimido. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, no seu curso básico em teologia, a matéria é antropologia.